Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos para mais um vídeo. Eu quero ler com vocês hoje o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. João, capítulo 11, versículos 25 e 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Vou ler mais uma vez. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Amém? Amém. Essa é uma passagem que mostra um diálogo, aqui nesse ponto da história, um diálogo entre Jesus e a sua amiga Marta. Marta, ela vinha de uma família onde tinha a sua irmã Maria, que eram amigas de Jesus, e o seu irmão Lázaro. Então elas eram em três irmãos. Lázaro, pelo menos que a Bíblia nos apresenta. Lázaro, Maria e Marta. E Jesus tinha amizade com essa família, eram amigos pessoais de Jesus, Jesus sempre estava próximo deles. E no capítulo 11 nós vamos ver que Jesus estava num lugar um pouco distante, que estava algumas horas da cidade de Betânia, ali onde eles estavam, e seu amigo Lázaro ele veio a falecer. E as pessoas mandaram um aviso para Jesus e Jesus se demorou naquele lugar. E Lázaro veio a falecer e passou alguns dias que ele já havia morrido, já havia passado o velório, Lázaro havia sido sepultado e Jesus chega após o sepultamento, já depois de dias, inclusive, que ele já era considerado que já estava num estado que seu corpo já se apresentava em estado de decomposição. Então alguns dias haviam se passado da morte de Lázaro e ele estava lá sepultado dentro de um local era comum naquela época eles escavarem na rocha túmulos, né? Era tipo uma caverna escavada dentro de uma rocha e ali eles tampavam a entrada com uma pedra. Então Jesus chega já nessa situação onde ele havia sido sepultado e a Bíblia nos narra que Maria ela sai primeiro correndo ao encontro do Senhor quando fica sabendo que Jesus está chegando. Ela encontra Jesus no caminho e ela tem um diálogo com ele dizendo: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Enfim, ela com um ar de tristeza pelo fato do Senhor não estar lá quando ele estava doente, ela cria que Jesus poderia curá-lo. E Jesus, nesse diálogo com Maria, ele reafirma a fé, as coisas que ele havia ensinado. Mas aí logo em seguida vem Marta, a outra irmã de Lázaro, e ela chega perto do Senhor. Eu quero até ler aqui com vocês essa passagem, deixa eu encontrar aqui, João, né? Eu não ia ler, mas eu achei melhor nós lermos o diálogo de Jesus com ela, né? Eu vou ler a partir do versículo 32, quando ele encontra com Maria. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus ficou tocado por aquela situação. Eram amigos, eram pessoas que ele amava, e viu aquelas pessoas chorando. E o nosso Deus, queridos, ele é um Deus que ele entra na dor conosco, ele sente a dor junto conosco. Ainda que ele vai fazer algo, porque nós sabemos o resultado, muita gente conhece essa passagem do que ele vai fazer com Lázaro, que ele vai trazer Lázaro de volta à vida, e mesmo Jesus sabendo disso, ali o sofrimento, o choro, toca o coração do Senhor. Da mesma forma que é comigo e com você, quando nós sofremos, o Senhor também sofre conosco. Ele não quer que nós passemos por dores, por sofrimentos, ele entra na dor conosco. E Jesus chora, né? A Bíblia diz: e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê.
E aí no versículo 35 diz, Jesus chorou. Ele chorou pela morte do seu amigo, pelo luto da família. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Eles se admiraram, olha como ele amava, né? Porque ele chorou. E algum deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Eles questionaram, ele poderia ter evitado que ele morresse, né? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias, havia 4 dias que ele havia falecido. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Ele falou, Marta, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Prepare-se para ver a glória de Deus, creia. Nós temos que crer para vermos a glória de Deus na minha vida, na nossa vida, né? Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ele falou, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu digo isso para que as pessoas sejam testemunhas de que o Senhor sempre me ouve, né? E tendo dito isto, clamou em grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o, né? Tira esses panos dele e deixai-o ir. E aí acontece a ressurreição de Lázaro. Mas aqui, a partir do versículo 21, Maria diz para Jesus, do 21, né? Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela falou, eu sei que se o Senhor pedir, Deus pode fazer. E aí disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, ele vai ressuscitar. Versículo 24, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta disse, eu sei, Senhor, no último dia, no dia da ressurreição dos mortos, como a Bíblia fala da ressurreição daqueles que dormiram em Cristo, né, das pessoas que dormiram no Senhor, que esperaram, que se converteram, ela falou, eu sei que ele vai ressurgir nesse dia. Versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. É aí que entra o versículo que nós lemos no começo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele pergunta para Marta, crês tu isso? E ela responde, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Eu creio que o Senhor é o Cristo, que o Senhor, quer dizer, em outras palavras, que o Senhor é Deus aqui na terra. Eu creio, ela disse isso. Mas Jesus, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Essas coisas estão na minha mão. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive, quer dizer, aquele que já foi renascido em Cristo, aquele que já nasceu de novo, aquele que se converteu e crê em mim, nunca morrerá. Jesus aqui, ele está se referindo ao que a Bíblia chama de segunda morte. Existe uma segunda morte. A primeira, inclusive a Bíblia diz no livro de Hebreus que ao homem cabe morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo. Então a Bíblia nos apresenta uma primeira morte, onde essas pessoas que morrem, todas as pessoas que viveram e morreram, essa primeira morte nos prepara para um outro momento no futuro onde haverá uma ressurreição. E essa ressurreição ou é para a vida ou é para a morte eterna. E a segunda morte é a morte eterna. Então Jesus ele diz aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que passou pela primeira morte, vai voltar a viver. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, nunca passará pela segunda morte. É isso que Jesus está querendo nos mostrar. Jesus, inclusive a Bíblia, ela nos apresenta essa terminologia de segunda morte porque tem a primeira. Aos homens cabe morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A segunda morte é a morte eterna, é a morte separada de Deus. Jesus está dizendo que a pessoa que crê nele, a pessoa que vive a sua vida e morre
morre crendo nele, na esperança de quem ele é, essa pessoa não passará pela segunda morte. É o que a Bíblia nos apresenta. Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, né, o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, diz às igrejas. As igrejas é as pessoas que verdadeiramente creem em Jesus, né? O que o Espírito Santo está dizendo? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então nós podemos até morrer agora nessa vida, mas a segunda morte, ela só está reservada para aqueles que não creem no Senhor Jesus, para aqueles que não colocam a sua vida no Senhor Jesus. A segunda morte é a morte eterna, é a morte separada de Deus. Então nós temos que entender que Deus, ele nos promete nós passarmos pela primeira morte e sermos revestidos de uma imortalidade. Nós nunca mais morreremos, é isso que Jesus está falando. Nós passamos da morte para a vida. É interessante nós vermos que na história da humanidade, muitas pessoas procuraram a eternidade. É muito comum nós vermos isso, né? A questão dos alquimistas, que eles buscavam o elixir da longa vida, os alquimistas acreditavam que eles poderiam alcançar isso. Tem uma história atribuída a um personagem chamado Ponce de León, que ele queria encontrar a fonte da juventude, ele acreditava, nós não sabemos se essa história é verídica ou não, mas no início do século XVI disseram que ele foi para a Flórida para encontrar a fonte da juventude. A Flórida ali no sul dos Estados Unidos, e Ponce de León alguns disseram que ele encontrou, enfim, né, mas ele queria encontrar a fonte da juventude, né, para viver para sempre. Tinha também na mitologia a fonte da juventude, era um rio que saía do Monte Olimpo, e por ser um rio que provinha dos deuses do Olimpo, dos deuses gregos, acreditava-se, segundo a mitologia, né, a história mitológica dava a entender que esse rio trazia a eternidade para quem bebia dessas águas. O próprio Alexandre o Grande teria buscado o rio da imortalidade, eles acreditavam. Existe até uma lenda que diz que Hitler fazia coisas querendo se tornar imortal, que deu origem até a alguns filmes, essa lenda de Hitler, que diz que ele acreditava que uma vez ele encontrando a Arca da Aliança da Bíblia, o Santo Graal, onde Jesus bebeu o cálice na última ceia, ou uma espada chamada Espada de Longino, que acreditava-se que seria a lança pela qual Jesus foi perfurado na cruz. Essa lenda atribui a Hitler uma busca por esses elementos para ele tentar ser imortal, para viver, enfim. Nós vemos os homens querendo essas coisas, os homens buscando a imortalidade. Nós vemos, por exemplo, a história do Frankenstein, que é trazer da vida uma pessoa que morreu e ressuscitar pessoas, mas na realidade a Bíblia nos apresenta essas coisas. A Bíblia nos apresenta o Senhor Jesus, e as pessoas, enquanto buscam sentido para melhorar ao máximo possível essa vida, sabendo que um dia ela vai acabar, as pessoas às vezes elas perdem que Jesus é a ressurreição e a vida eterna. Inclusive a vida eterna, segundo a Bíblia nos mostra, ela é muito melhor do que essa vida atual que nós temos. Olha o que diz lá em Apocalipse. Eu já acabei passando aí para vocês ou não? É Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Eu acabei já passando, né? Ele fala assim, ó: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte não vem sobre aqueles que vêm na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição daqueles que creram em Jesus, daqueles que entregaram a sua vida a Ele e daqueles que esperam no Senhor. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele aqui na terra por 1000 anos, e depois eles vão entrar com Jesus no reino eterno. Então nós temos que ter essas coisas no nosso coração. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que alguém morreu crendo em mim, viverá. A Bíblia fala inclusive que quando Jesus vier para reinar, para resgatar a sua igreja, aqueles que estiverem vivos, eles serão arrebatados, eles nem passarão pela primeira morte, eles nem experimentarão nem a primeira e nem a segunda, eles não morrerão, as pessoas que estiverem vivas quando Jesus voltar. Mas a maioria dos cristãos morreram esperando em Jesus, mas é só a primeira morte. Depois da ressurreição, a segunda morte não terá poder sobre a vida de nós. Amém, queridos? Você que crê em Jesus, você não precisa ter o que temer. A segunda morte jamais nos alcançará. Para terminarmos, eu quero ler com vocês João capítulo 1, versículo 4, que fala sobre Jesus. Nele estava a vida, e a vida
era a luz dos homens. O que ilumina a nossa vida, o que ilumina o nosso coração, o que alimenta a nossa fé é saber que Jesus é a luz. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele era a luz dos homens, mas aqui está dizendo em João, nele estava a vida, em Jesus está a vida eterna. E ainda que nós venhamos a morrer, né, eu duvido que como Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, ele voltou à vida num corpo mortal como era. Não, a Bíblia nos ensina que nós vamos ressuscitar e num corpo glorificado, num corpo eterno que Jesus vai dar para cada um de nós. Amém, queridos? Essa é a nossa fé, é nisso que nós temos que crer, é nisso que nós temos que colocar no nosso coração. E eu espero, meu irmão, minha irmã, que Deus tenha falado com você através dessa palavra, que você venha a crer nessas coisas. E eu quero orar com você. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ti, nós colocamos nossa vida nas Tuas mãos, e eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor coloque dentro de cada coração uma certeza da vida eterna, que o Senhor é aquele que é a ressurreição e a vida, e se nós crermos no Senhor, ainda que nós venhamos a morrer, nós vamos viver eternamente junto do Senhor, reinaremos com o Senhor, viveremos e habitaremos nos seus átrios, na Nova Jerusalém, na cidade de ouro, onde as ruas são de ouro, onde ali o Senhor habita, onde o Senhor é a lâmpada da cidade, o Senhor é a luz na eternidade toda, o Senhor é a luz que ilumina a vida dos homens. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. E você comigo diga amém. Amém, meus queridos? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tenha gostado, se você não é inscrito no canal, inscreva-se para você receber mais vídeos. Se você se inscrever e ativar o sininho, assim que eu colocar um vídeo novo, você vai receber o alerta, tá bom, queridos? Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Eu espero todos vocês e um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.